Sabemos que o tema descobertas arqueológicas é algo já bastante discutido nos mais variados meios de comunicação, seja na internet, na televisão ou até mesmo nos jornais impressos. Mas ainda que tentemos fugir disso, é praticamente impossível. Não conseguimos, mesmo que intencionalmente, dar as costas a esse tipo de informação, pois são elas que nos mostram um mundo antes de nós, um tempo em que as câmeras fotográficas e as filmadoras ainda não existiam para registrar as façanhas do ser humano. Além disso, não importa quantas vezes falamos de determinada descoberta, a cada nova evidência, o fascínio em cima do assunto aumenta ainda mais, elevando também nosso interesse quase que de modo automático. Com o tempo, o grupo de arqueólogos realizam mais e mais escavações e, como resultado, novas descobertas são feitas, o que mantém nossa mente e a dos estudiosos numa espécie de ciclo infinito em busca de mais comprovações científicas. É por esse motivo que hoje, no Mega Vídeo, veremos um pouco sobre uma possível descoberta arqueológica inacreditável feita na Europa. Mas antes de conferir, é importante que você se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Mega Stonehenge. O monumento apelidado de Stonehenge é uma das construções mais visitadas e fascinantes do mundo inteiro. O complexo encontra-se no condado de Wiltshire, no sudoeste da Inglaterra, e estima-se que tenha sido construído durante o período neolítico há cerca de 5.000 anos. O monumento de Stonehenge é tão bem visto por organizações mundiais que foi considerado como Patrimônio Mundial da Unesco há alguns anos. No entanto, por concentrar boa parte das atenções nessa construção, talvez outra tão impressionante quanto esteja sendo deixada de lado. Por imagens fotografadas por satélites, estudiosos conseguiram descobrir edifícios bem semelhantes a Stonehenge, só que 5 vezes maior. Passou a ser chamado, então, de Mega Stonehenge por alguns e de Super Stonehenge por outros, nome que destaca bem a sua característica. O monumento fica a menos de 3 quilômetros de Stonehenge e acredita-se que tenha sido usado como um local reservado para rituais neolíticos. O arqueólogo Nick Snashall, um dos responsáveis pelo estudo da construção, disse, abre aspas, a presença do que parecem ser pedras cercando o local de um dos maiores assentamentos neolíticos da Europa adiciona um novo capítulo à história de Stonehenge, um capítulo que até então era desconhecido. Fecha aspas. Pesquisadores acreditam que o Mega Stonehenge tenha sido construído um século depois de seu vizinho mais famoso, mas que talvez seja ainda mais complexo, principalmente pelo tamanho das rochas utilizadas. Infelizmente, essa construção não se encontra tão conservada, mas pode ter relação direta com a Stonehenge original, o que seria um passo a mais para a ciência em seus estudos nessa região do Reino Unido. O vestido mais antigo do mundo. Você costuma reclamar que o seu armário só tem roupas que já passaram da moda e modelos que já estão ultrapassados? Acredito que a sua opinião mudará um pouco após conhecer o vestido Tarkhan, considerada a peça de roupa mais antiga de todos os tempos já descoberta pelo homem. Esse vestido foi encontrado por um grupo de arqueólogos no Egito, dentro de uma tumba na cidade de Tarkhan, a 100 quilômetros do Cairo, e acredita-se que possua cerca de 5.000 anos de idade. A peça é feita de linho fino e com acabamento requintado da mais alta qualidade de costura, o que mostra que foi utilizado por um membro da elite egípcia, alguém que provavelmente tivesse influência sobre o próprio faraó, considerado um deus para aquela civilização antiga. Outros espécimes de roupas da mesma época já haviam sido encontrados em ocasiões distintas, mas por causa da ação do tempo, na maioria das vezes, o que sobrava eram apenas pequenos retalhos, o que é compreensível, visto que a maioria dos tecidos eram feitos de materiais puramente orgânicos, como algodão, linho, cânhamo ou lã. Levando em conta esse fato, é impressionante que o vestido de Tarkhan tenha sobrevivido por tanto tempo assim. A partir desse momento,
O principal objetivo dos cientistas é preservar da melhor maneira esse artefato incrível que nos mostra a grande capacidade de costura dos antigos egípcios, um ponto que, com certeza, ajudará em estudos futuros da região mais emblemática da África. Göbekli Tepe. 11.000 anos atrás, o mundo era bem diferente do que conhecemos hoje em dia. A tecnologia moderna surgiria mais de 10.000 anos depois e as primeiras civilizações talvez ainda estivessem começando a surgir. No entanto, a descoberta de um complexo que recebeu o nome de Göbekli Tepe pode mudar completamente a ideia que os arqueólogos possuem de povos antigos. Esses monumentos incríveis foram descobertos no alto da montanha Taurus, a cerca de 6 quilômetros da antiga cidade Urfa, na Turquia, e têm chamado a atenção de cientistas do mundo inteiro, principalmente por causa da complexidade de suas construções. Especialistas acreditam que os sumérios tenham habitado aquela região e que tenham sido eles os responsáveis pelas estruturas vistas atualmente. O agora sítio arqueológico é composto por uma série de enormes pilares em forma de T com 3 metros de altura e que pesam, em média, de 10 a 20 toneladas, alguns chegando até 50 toneladas. Se prestarmos bastante atenção nesses detalhes da construção, como peso, altura, tipo de material e outros aspectos, perceberemos o quanto esses monumentos são impressionantes. Construir esses edifícios em uma época em que ferramentas modernas e projetos arquitetônicos sofisticados não existiam é uma tarefa quase impossível. Por isso, os cientistas acreditam que esse complexo tenha sido o pontapé inicial para a construção de todos os outros edifícios do planeta feitos por seres humanos. Após sua descoberta, o Göbekli Tepe passou a ser o grande monumento arquitetônico da história da humanidade. Com isso em mente, estudos mais profundos foram iniciados e levaram pesquisadores a descobrir que o monumento está intimamente ligado com algumas constelações de estrelas, como a Taurus, Órion e Pleiades. Mas como um povo que viveu há mais de 100.000 anos tinha esse tipo de conhecimento sobre o universo? Essa questão ainda é uma grande incógnita, mesmo para especialistas que já estudam a civilização suméria por vários anos. O professor Claude Schmitt, arqueólogo responsável pelas escavações, disse o seguinte sobre o mistério da construção em geral, abre aspas, descobrir que meros caçadores, pescadores e coletores de frutos foram capazes de construir algo tão grandioso como o Göbekli Tepe é como descobrir que alguém construiu um avião utilizando apenas um estilete. É quase que uma ação divina. Muitos historiadores acreditam que esse sítio arqueológico tenha sido feito com o objetivo principal de adoração a deuses, hábito muito comum entre a população dos sumérios, que levavam o assunto bem a sério. Aliás, grande parte da cultura que envolve essa civilização ainda se projeta em um grande e inexplicável mistério para a ciência. Não só isso, mas também devemos lembrar que, assim como diversas outras civilizações antigas, os habitantes de Göbekli Tepe simplesmente desapareceram, deixando seus monumentos como prova de sua existência milhares de anos atrás. As escavações no local continuarão e Claude Schmitt acredita que levará pelo menos 50 anos para que toda a área seja escavada. Dentes pré-históricos. Já ouviu falar na espécie de hominídeo do passado chamado Denisova? Os cientistas também não, até que encontraram provas de sua existência em uma gruta na Sibéria chamada Denisova. Em 2008, uma equipe de antropólogos encontrou um dente adulto e ossos do dedo mindinho de uma menina nessa caverna, e grandes estudos puderam ser iniciados a partir daí. Descobriu-se que eram muito mais antigos do que se imaginava, datando de mais de 40.000 anos atrás. Os cientistas também notaram que o DNA do dente e dos ossos não possuía qualquer relação com outras espécies de hominídeos, como Sapiens e Neandertal. Então batizaram essa espécie de hominídeos com o nome do local em que foram encontrados, Denisova. Alguns anos de estudos depois, os pesquisadores envolvidos notaram que durante algum momento da história, os denisovianos participaram da formação do homem moderno que somos hoje.
De acordo com um estudo publicado pela revista científica Cell ainda neste ano, cientistas da Universidade de Washington detectaram vestígios de DNA dessa espécie de hominídeo em pessoas que vivem atualmente no leste da Ásia e na Oceania. Isso muda o conceito dos estudiosos, muda a cadeia de evolução humana, tornando possível a possibilidade de que mais hominídeos possam ter vivido na Europa e na Ásia durante o período conhecido como Pleistoceno Superior. Na verdade, toda a história da migração humana para os demais continentes pode ser afetada com esta descoberta. Segundo Browning, arqueólogo da Universidade de Washington, abre aspas, um leque de possibilidades se abre para novos estudos, e a análise das provas sugere que os humanos modernos não são tão diferentes dos neandertais e dos denisovianos como a ciência pensava anteriormente. O que você achou do vídeo? Gosta de temas que envolvem descobertas arqueológicas? Conta pra gente aqui nos comentários. Ah, não se esqueça de conferir vídeos anteriores do canal. Muito obrigado por ter assistido a esse vídeo e até o próximo!